Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Portal Mude. Na série Mulheres Fortes de hoje, falaremos sobre empoderamento feminino. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a Dani Estevão, que já é de casa, empreendedora, coautora do livro Mulheres de Alta Performance de Brasília, e a de sempre, Sabrina, nossa parceira, né? Sobre empoderamento feminino, a gente sabe que empoderamento feminino é uma consciência coletiva expressada ali por algumas ações para fortalecer mesmo as mulheres e gerar essa equidade de gênero. Então, Dani, já começo lançando logo a bomba, né? Você acha que existe mesmo essa consciência coletiva da mulher em relação ao empoderamento feminino? Boa pergunta. Tenho até medo de responder. Mas assim, o que eu acredito e eu penso hoje, né? Até mesmo lembrando um pouquinho do nosso bate-papo anterior, quando a gente falou de empreendedorismo feminino, para que eu possa fazer qualquer transformação na minha vida, para que eu possa fazer qualquer transformação, para que eu possa mudar, né, um estado que eu acredito que exista, né, que precisa ser mudado, eu preciso reconhecer que ele existe. Então, eu preciso primeiro reconhecer que existe uma desigualdade para que eu possa entender que eu preciso falar sobre empoderamento, para que eu preciso entender que eu preciso falar sobre equidade. Então, assim, eu acho que ainda existem, para mim, muitas pessoas que vivem nesse estado de ignorância, tá, gente? E aqui a gente não está falando de uma forma pejorativa, no fato de desconhecer, de ignorar que existe essa necessidade. Então, para muitas pessoas, não existe desigualdade. Para muitas pessoas é o que é. Então, assim, eu acho que nem todo mundo tem consciência dessa questão do empoderamento. E aí é importante a gente entender, por exemplo, quando a gente fala, né, dessa questão do empoderamento, na questão da equidade, é que eu possa preservar o direito da mulher de ser, de fazer, de estar onde ela quiser. Que a gente tenha preservado o nosso direito de ir e vir, de nos vestir, de trabalhar com o que a gente quiser trabalhar, de nos portar, de sermos vou usar um termo não julgando, mas o que foi uma coisa que foi muito dita, né? Então, que eu possa ser desde bela recatada do lar, que não tem problema nenhum, até ser CEO, dona da rua, que eu seja astronauta, que eu seja o que eu quiser. E que eu esteja bem e confortável com aquilo, que eu esteja feliz com aquilo, mas que eu saiba que é uma escolha minha e que não uma imposição. E então, nesse sentido, eu acho que muita gente ainda não tem essa consciência toda da questão da importância do empoderamento. Você acha que hoje o significado da palavra empoderamento, ela perdeu a sua real importância? Ou por causa dessa questão mesmo da falta de consciência da mulher? Eu acho que não só pela falta de consciência, mas como mau uso. Por exemplo, quando a gente fala de coach, quando a gente fala de marketing digital, quando a gente fala de empoderamento, são palavras que, às vezes, até pelo mau uso dessas palavras, as pessoas criam uma certa resistência. Verdade. Então, para você ter ideia, tem mulheres que são mulheres feministas, que são mulheres que estão ali buscando os seus direitos, que estão ali lutando por essa igualdade, por essa equidade, e elas não se dizem, não se acham, não se intitulam feministas. Por quê? Porque tem uma resistência com a palavra. Não é sobre poder. Eu não estou falando que agora as mulheres vão dominar o mundo e que a gente agora vai ser mais poderosa. Não é sobre isso, não é sobre sobreposição de poder. É estar onde quiser estar, né? É poder votar, é poder dirigir, é poder ocupar o carro que eu quiser ocupar, é poder estudar. Porque todas essas são conquistas femininas, feministas. Falando um pouquinho sobre essa questão da crença, Dani, você realmente acredita que um dia possa haver essa equidade entre homem e mulher? Ou, independente dos movimentos que surjam, ou dos protestos que surjam, o sistema é o mesmo e não se pode mudar o sistema? Você, Dani, o que você acredita? Eu, Daniela, acredito muito, desejo muito, assim. Geralmente, às vezes, quando eu começo as minhas palestras, eu dei uma palestra esse dia sobre empreendedorismo feminino,
E eu estava falando, eu falei assim, eu sonho com o dia que a gente não fale empreendedorismo feminino, que a gente não fale sobre liderança feminina, que a gente fale só sobre liderança, só sobre empreendedorismo. Porque eu não vou precisar ressaltar, porque quando a gente fala isso, é porque a gente ainda precisa ressaltar a importância desses movimentos. Então, assim, eu acredito muito. Eu acredito que talvez ele não seja na velocidade e que não chegue tão rápido como eu gostaria, né? Talvez a ponto de eu poder vivenciar. Mas eu acredito muito e todo movimento que eu faço é para que a gente possa acelerar esse processo, sabe? Que nas pesquisas do Fórum Econômico, em 2017, 18, se não me engano, a previsão era de 80 anos para essa equiparação. E aí, antes da pandemia, já teve um movimento mundial que levou essa previsão para 100 anos, então aumentou. A gente já devia estar diminuindo e chegou a aumentar. Não sei como que está agora com a pandemia, mas assim, eu acredito que da mesma forma que de um ano para o outro aumentou tanto, a gente pode fazer um movimento, né? E agora a gente vendo todos os resultados dessas mulheres protagonistas nesse momento importante que a gente está vivendo, que é a pandemia, que isso possa acelerar esse processo de equidade. E como é que você vê o futuro dessa equidade? Cara, eu vejo um futuro mais inclusivo, eu vejo um futuro de mais dignidade para as pessoas, eu vejo um futuro de que qualquer que seja a classe da pessoa, ela tenha um mínimo de questão de sobrevivência, né? Quando a gente está falando, né, da pirâmide de Maslow, das necessidades básicas atendidas. Eu vejo um contexto de maior pluralidade, diversidade de negócios, de oportunidades, de perfis, sabe? Eu vejo um mundo mais vivendo de fato essa diversidade de uma forma positiva e não vendo a diversidade como um risco ou como uma sobreposição, sabe? Como um exercício de poder, porque muitas vezes a diferença ela é um exercício de poder, né? Então eu tenho mais poder aquisitivo e exerço um domínio sobre você. Então eu vejo um mundo com mais amor. Na pandemia agora, a gente vê essa diferença, né, ainda muito grande do homem e da mulher. É engraçado quando a gente vai pensar nisso, da mulher estar mais nos papéis de liderança, do empoderamento, tudo isso, quando a mulher entra, eu acho que tudo fica mais humano, né? Eu acho que a mulher, ela se coloca de uma forma em que ela consegue enxergar o que o homem ainda não vê, não enxerga, e como é importante ter essa equidade, não para a mulher ser melhor que o homem, não é isso, porque às vezes as pessoas pensam que o feminismo é isso, da pessoa, da mulher querer ser mais, não, e é justamente esse equilíbrio que precisa para tudo fluir melhor, né? Eu acredito que o mundo com essa pandemia, por a mulher ela se equilibrar mais, e não é tão equilíbrio assim, porque a gente vai acumulando papéis, na verdade, né? A gente acumula papéis e essa equidade ela tem que começar dentro das nossas casas, né? E a gente, mais do que nunca, a gente tem que saber o nosso papel, a gente tem que saber que o homem tem o espaço dele, mas a mulher é tão importante quanto. Dani, pegando esse gancho da Sabrina, assim, a gente está falando de equidade. Você e Sabrina acabaram de falar que na pandemia, né, deu uma desigualdade. A mulher, ela tem múltiplos papéis. Como é que a gente faz para trazer essa equidade de gêneros até agora na pandemia, sendo que hoje a mulher faz muito mais coisa que o homem, tanto dentro de casa quanto fora? Pergunta complexa e bem complexa. Eu acho que não tem nenhuma fórmula mágica, né? Assim como o empreendedorismo não é fórmula mágica, é ação, é colocar a mão na massa mesmo. Mas é todo um processo de transformação mesmo. Então, assim, a gente está aprendendo. Por muitos momentos, a gente acabou não indo para a rua, né, em detrimento de uma boa criação dos filhos, não indo trabalhar, embora, se a gente for ver também ao longo da história, muitas mulheres tiveram papéis importantíssimos e muitas vezes a gente fala de invisibilidade, não é que não existiram, é que as histórias ficaram apagadas, mas assim, eu preciso falar de representatividade sempre.
Porque a partir do momento que eu tenho mulheres em cargos de liderança, a partir do momento que eu tenho mulheres no legislativo definindo políticas públicas, definindo uma legislação que possa propiciar essa igualdade, essa equidade, aí a gente vai começar a avançar. Porque a partir do momento que eu tenho políticas públicas, que seja uma creche, que seja a questão da empregabilidade, então, em todos esses contextos onde a mulher vai precisar estar de forma mais equilibrada, de forma mais saudável, né? Então, passa por a questão do autoconhecimento. Então, a política pública de bem-estar e saúde para o acolhimento da mulher, uma política pública que fale dessa questão do gestar, dessa questão da maternidade, dessa questão do seu físico mesmo, né? Então, assim, para mim, a política pública ela é muito importante. Para mim, o engajamento conjunto da sociedade civil, dos movimentos, das comunidades, dos grupos. Então, não é uma ação isolada, não é uma ação solitária, como muitos dos processos que a gente vive, né, nesse ser mulher é solitário. Dani, quero te agradecer demais pela disponibilidade, pelo conhecimento. É sempre enriquecedor estar com você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Se você puder dar uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Sabrina. É sempre muito importante para mim todo espaço que for para poder falar de mulher, falar do nosso caminho, da nossa trajetória. E se eu puder dizer uma coisa para vocês, assim, não existe concorrência. Tem espaço para todo mundo, tem espaço para todas nós. E sim, os exemplos são inúmeros. Quando a gente se junta, quando a gente se une, todo mundo ganha. Então, vamos nos unir, vamos nos reforçar enquanto mulheres, enquanto pessoas capazes de transformar. Eu acredito muito nessa transformação, não só por nós mulheres, mas por toda a humanidade. Um grande beijo para vocês. Sabrina? Eu acho que é isso que ela falou, é um ganha-ganha, né? Não tem mais e nem menos. A gente só quer a igualdade mesmo. E com isso, todos nós ganhamos. E nós ganhamos muito com essa troca de hoje. Obrigada por estar conosco e até o próximo programa.